Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Kardec e Amigos, transmitido pelo canal Seridó Espírita e também pelos canais parceiros que estão na descrição do vídeo. É com muita alegria que nós damos seguimento à série Aprendendo com a série Fonte Viva, essa fabulosa coleção de livros psicografada pelo querido Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos trazer aqui direto de Santa Catarina, lá de Jaraguá do Sul, daqui a pouquinho, a querida amiga Denise Balô, que vai falar sobre o livro Ceifa de Luz, que faz parte dessa maravilhosa coleção. Mas, como vocês já conhecem e como é de praxe, vamos iniciar a nossa atividade desta noite com um belo momento de arte espírita com os amigos Camila e Henrique do grupo Canto de Paz, Arte Espírita Potiguar, já que eles são da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, vamos chamar a nossa vinheta do momento de arte espírita. E a primeira canção se chama Esquece. É uma música que foi gravada pelo grupo AME, do Ceará. Perdoa, trabalha, bendizei aquele que vos criou, erguei vossas canções ao Senhor, envolvei toda a terra nas luzes divinas do amor. Passado e vem cantar com Jesus. Na vida o que vale é o bem que se faz, vossa luz esquece o passado e vem cantar com Jesus. Na vida o que vale
esquece, perdoa e trabalha. Essa é a grande lição. Vagalume em noite escura, intermitente luz difusa, vaga ao lume de sua inspiração. Voa, verte ao céu, ilumine, fere a sombra que se espalha nos corações e desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Vela que vela as brumas do ser, aquarela de luz sobre a cera, que sustenta a chama que queima, que vive, que teima em vencer as barreiras dos corações e desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Assim também a lâmpada, em sua elétrica dança de focos infinitesimais, trabalha, nunca se cansa, os clarões da esperança, as verdades universais. E, mais além, nas alturas, brilha a fonte mais pura das luzes celestiais. Sobre todas as criaturas, eis o astro que fulgura os horizontes divinais. Sol, celeiro de vida, fecunda a terra e nunca erra, age sempre, sem distinção, sem distinção, a tudo irradia essa energia cristalina que aquece os corações e desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Sol, celeiro de vida, fecunda a terra e nunca erra, age sempre, sem distinção, sem distinção, a tudo irradia essa energia cristalina que aquece os corações e desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Amor.
Um beijo a todos. Muito obrigada. Que beleza, gente. Na segunda canção, eu pesquei aqui. E desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada. Que bela canção. E na terceira canção, pessoalmente, me lembrou a confraternização dos espíritas, eu acho que ano 2010, quando eu conheci o grupo Canto de Paz, em momentos inesquecíveis de renovação espiritual. Gratidão a Camila e a Henrique por esse belo momento de apresentação de arte espírita. Então, meus amigos, vamos ao tema da noite e vamos chamar aqui então a nossa tribuna virtual, a querida Denise Balot, grande estudiosa, trabalhadora do movimento espírita, ligada à FEEGO também. Está lá em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Bem-vindo, Denise, boa noite. Boa noite, Wexley, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, uma alegria também muito grande estar com vocês aqui no Café com Kardec e Amigos e no Seridó Espírita, né? Para mim, realmente é uma alegria imensa estar com vocês essa noite. A alegria é toda nossa. Seja muito bem-vinda e você vem num momento muito especial em que nós estamos falando sobre a série Fonte Viva, não é? Essas psicografias maravilhosas do Espírito Emmanuel. E você vem nos falar hoje sobre o livro Ceifa de Luz, não é? Então fique à vontade. Mais tarde a gente volta aqui para interagir com a nossa plateia virtual, tá bom? Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Como eu disse, é um prazer enorme estar aqui, mas nessa noite falando de uma obra de Emmanuel, quer dizer, realmente é uma honra muito grande e uma responsabilidade também muito grande, né? Mas eu quero iniciar essa minha fala dizendo que a doutrina espírita, ela a todo momento, ela nos chama, né? Ela nos convida. Na realidade, ela até nos convoca para que possamos investir na nossa transformação moral. E como que isso se dá? Justamente através dos livros da codificação, do Pentateuco kardeciano, todo esse vasto recurso, que é uma verdadeira fonte inesgotável de conhecimento, para que nós possamos mudar o nosso olhar diante da vida. E é nesse ponto que eu quero chegar. É nessa mudança de olhar diante da vida. E é o conhecimento que tem esse poder de mudança em nós. Essa nossa transformação moral, a tão famosa reforma íntima, ela tem justamente o seu início no conhecimento da doutrina. É esse conhecimento que os livros nos trazem. Porque é todo esse cadebal de conhecimento que nos liberta da nossa ignorância, mas, acima de tudo, das nossas sombras. E o que seria essas nossas sombras, se não são as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos erros? E para a gente ter uma noção da importância que tem o livro, é nessa obra também, Ceifa de Luz, aqui na última página, que Emmanuel também nos traz uma mensagem falando sobre o livro espírita. E daqui eu destaquei duas frases que Emmanuel nos traz, justamente falando dessa importância do livro. A primeira frase é a que começa essa mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte: cada livro edificante é porta libertadora. E realmente, cada livro ele tem esse poder de nos libertar. Libertar de quê ou de quem? De nós mesmos. Libertar essas nossas imperfeições, essas nossas sombras. Então, o próprio Emmanuel nos traz essa importância do livro. E, para terminar, lá no final dessa mensagem, ele ainda fala: o livro nobre livra da ignorância,
Mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Por que que o livro espírita livra da ignorância e livra do mal, como ele termina essa passagem? Porque ele nos traz esse conhecimento e, principalmente, o autoconhecimento. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar em nós esse autoconhecimento, nós vamos nos libertando justamente desse mal, porque nós vamos passar a conhecer todo esse mecanismo. E é Emmanuel, esse benfeitor amado, com as suas obras, que vem colaborar, vem nos ajudar a essa mudança de olhar, para que aconteça essa nossa transformação moral. Porque as suas mensagens, diante em toda essa coleção Fonte Viva, nos traz mensagem que nos instrui, que nos auxilia no esclarecimento e na compreensão da Boa Nova, no esclarecimento e na compreensão das lições do nosso Mestre Jesus. E Emmanuel, com essa coleção Fonte Viva, nos traz valiosas orientações. Essas orientações que nos alertam para a verdadeira necessidade que todos nós temos e devemos de aproveitar essas experiências a cada dia, para alcançarmos, assim, essa nossa iluminação interior. Mas eu não vou tapar o sol com a peneira, porque nós sabemos também da grande dificuldade que nós ainda temos, mesmo com tantos conhecimentos e direções que a doutrina espírita nos traz através desses livros, nós ainda temos muita dificuldade na prática de trazer todos esses conhecimentos aqui para a minha vida diária, de como eu vou lidar com o meu vizinho, com as pessoas difíceis da minha família, como eu vou lidar com aquelas pessoas que trabalham comigo, como que eu vou trazer todo esse conhecimento para essa minha vida diária. Porque não há quem se renove apenas pelo conhecimento teórico. Nós precisamos vivenciar a doutrina. E aqui eu me lembro daquela passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 4, Sede perfeitos, onde Kardec nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Então, se nós que estamos na doutrina temos essa responsabilidade dessa nossa transformação moral e pelo esforço que a gente tem que empregar para domar as nossas más inclinações. E eu acho interessante nessa frase que Kardec nos traz, nesse capítulo do Evangelho, é porque ele não diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pela obrigação que tem de empregar. Não, é somente pelo esforço. Então, a partir do momento em que a gente quer, que a gente coloque toda a nossa vontade de realmente nos transformarmos em pessoas melhores a cada dia. Porque, como eu disse, é muito complicado ainda para todos nós vivenciar todas as lições de Jesus. Mas o esforço a cada dia é isso que se reconhece o espírita. É por esse esforço. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. E a cada dia nós vamos galgando o nosso degrauzinho na nossa escala evolutiva. A gente sabe que tem aquela frase que diz que a natureza não dá saltos. Nós não vamos sair dessa encarnação como espíritos puros. Não, a nossa caminhada ainda é muito longe. Mas e o esforço que a gente já faz para sairmos dessa encarnação
um pouco melhor. Agora, difícil mesmo é a gente falar da obra de Emmanuel sem realmente ser tocado por ela. É impossível você ter contato com as obras de Emmanuel, e aqui eu incluo há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, sem você se tocar, sem aquilo te emocionar e sem aquilo te transformar. Não tem como, que Emmanuel tem esse poder. E essa coleção Fonte Viva, eu tenho assim, a nítida sensação, confesso a vocês, eu tenho a nítida sensação, cada vez que eu abro uma obra de Emmanuel, que é ele conversando com a gente. É Emmanuel se dirigindo a você. Então, cada vez que a gente abre um livro de Emmanuel, se estabelece ali uma conversa tão profunda que nos leva a tantas reflexões, mas, ao mesmo tempo, nos toca tão profundamente e tão diretamente ao nosso coração. E é com isso que vamos refletindo, realizando as nossas análises, nos conhecendo, porque ao nos tocar aquela mensagem, você pensa, nossa, eu faço isso. Mas Emmanuel nos ensina que tem que agir assim. É essa atitude que eu tenho que tomar, é esse caminho que eu tenho que seguir. E automaticamente a nossa transformação acontece. Ceifa de Luz é uma obra que também aponta esse rumo, essa direção, nos tirando dessas sombras. Mas também nos mostra como nós somos responsáveis pela nossa ceifa de luz. Mas o que vem a ser ceifa? Porque não é uma palavra que a gente use normalmente no nosso dia a dia, não faz parte do nosso vocabulário diário essa palavra ceifa. Ceifa significa colher, colheita. E esta palavra a gente não usa no nosso vocabulário, né? Mas ela aparece no Evangelho. Nós temos lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, que diz o seguinte: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E também lá em cartas de Paulo para Gálatas, no capítulo 6, versículos de 7 a 9, que diz o seguinte, uma linda frase: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que você plantar, você vai colher. E é exatamente nesse sentido que vem este livro, Ceifa de Luz. Mas tem uma outra particularidade muito especial nesse livro. Aliás, uma não. Tem duas particularidades muito especiais nesse livro e que eu não posso deixar de mencionar, porque tamanha a beleza que é. Nós sabemos que o prefácio das obras de Emmanuel são de uma preciosidade, são primorosos os prefácios de Emmanuel, e que cabe tanto estudo, porque tem tanto ensinamento. E nesse livro, ele não nos traz esse prefácio. O que Emmanuel fez no livro Ceifa de Luz, no prefácio? Ele nos trouxe uma prece como prefácio de uma obra. E aqui, nesse momento, eu peço a permissão de vocês para ler essa preciosidade, porque não posso deixar de ler o que Emmanuel nos diz nessa prece, porque é nela que está contida todo o significado do título dessa obra. Por que Ceifa de Luz? E aí, então, Emmanuel, nessa prece, diz o seguinte: Senhor, no limiar deste livro,
estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os seus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para edificarmos a essência de nosso profundo desejo, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja, Emmanuel. Uberaba, 29 de agosto de 1973. O que dizer desta belíssima prece como prefácio? Não tenho o que falar, né? Não tem palavras para dizer a beleza que nos traz ele ao abrir esta obra. Agora, lembra que eu falei que tem duas particularidades bem especiais nessa obra? Uma é trazer como prefácio essa bela prece de luz. E a outra particularidade é que nós vimos que Emmanuel datou aqui 29 de agosto de 1972. Portanto, mês que vem, esta obra está completando 49 anos. Então, há 49 anos atrás, Emmanuel liberou os originais, e Chico também, óbvio, para a publicação pela editora da Federação Espírita Brasileira, pela FEB, pela editora da FEB. Mas a sua primeira edição foi somente 7 anos depois. Por que será? O que será que aconteceu? Essa que eu digo que é uma particularidade especial. Isso aconteceu, essa edição, 7 anos depois dessa obra, devido a uma cópia de 23 capítulos que foram publicados por outra editora. E óbvio que isso ocorreu à revelia da FEB. Então, de repente, se viu naquela situação uma obra para ser publicada pela editora da FEB, onde, de repente, ocorreram
essa cópia de 23 capítulos e editado por uma outra, publicado por uma outra editora. O que fazer diante desse impasse? E é aqui que a gente vê a beleza desse benfeitor. Porque foi o próprio Emmanuel que trouxe uma solução pacífica para esse impasse. O que foi que Emmanuel, então, fez? Ele ofertou mais novos capítulos e ainda acrescentou mais 5. Então, foram 23 capítulos que foram copiados. Emmanuel reescreveu 23 capítulos e mais 5. Então, inicialmente, Ceifa de Luz teria 60 capítulos, mas foi lançado com 65 capítulos que nos esclarece sobre os textos evangélicos que são tão importantes para o nosso aperfeiçoamento moral e para a nossa jornada espiritual. E óbvio que a estrutura dessa obra é a mesma que contém nas outras obras, no Fonte Viva, no Pão Nosso, no Vinha de Luz, no Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos traz capítulos que estão relacionados com as mensagens que estão contidas nos evangelhos, que são essas epígrafes que ele retira, né? Aliás, dos evangelhos não. Ele retira epígrafes lá de Mateus ao Apocalipse, ou seja, do Novo Testamento. Ele retira essas epígrafes que são colocados nos seus capítulos. E depois ele vem com as mensagens tão profundas e com mais variados temas, porque ele nos traz mensagem de fé, de evolução, de paz, de trabalho no bem, de família e tantas outras mensagens contidas nessa coleção Fonte Viva. E hoje eu estava me preparando para falar sobre essa obra e eu fiquei pensando, eu tenho quase certeza absoluta que não tem um lar espírita sem uma obra dessa coleção Fonte Viva. Se não tiver a coleção completa. Porque é um livro que nós usamos no Evangelho no Lar. Nós usamos como estudo, porque contém tantas informações, tantos aprendizados, que realmente é um estudo fabuloso. E com aquelas mensagens também que, às vezes, nós precisamos ler. Sabe aqueles momentos em que nós nos pegamos vivenciando uma aflição, uma dificuldade, uma angústia que a gente não sabe o que fazer, e aí a gente clama, Senhor, o que eu faço agora? Aí a gente lembra dessa coleção e a gente pega ao acaso e abre. Quando você abre, é aquela mensagem que cai como um refrigério para as suas dores. É aquilo que você precisa ouvir, que às vezes até dói. Mas é por isso que eu digo que é Emmanuel conversando com você. A única coisa que falta, eu acho, é quando eu abro assim a mensagem, aquilo cai, quando eu começo a ler, ele podia escrever assim, Denise, vírgula. A carga de condições menos felizes, porque é para mim essa mensagem. É Emmanuel conversando comigo. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu leio todo dia. Todo dia eu pego um desses livros da coleção Fonte Viva e abro ao acaso. Por quê? Eu assisti, há algum tempo atrás, uma palestra com o Divaldo, que eu achei muito interessante, porque foi um questionamento que fizeram ele assim. Divaldo, como fazer para nós vigiarmos o nosso pensamento? O que fazer para a gente ter o controle sobre o nosso pensamento? E Divaldo disse o seguinte,
ocupe o seu pensamento, mas com estudo, com mensagens edificantes. Então você abre, ao acaso, um livro qualquer, leia aquela mensagem e medite sobre ela o dia todo. Então, mesmo você trabalhando, você consegue ficar meditando sobre aquela mensagem que você leu. E, às vezes, até você vivencia aquela mensagem. Então, o que eu faço? Eu, Denise, eu acordo de manhã, sento ali no meu sofá, pego qualquer livro da coleção e ali vamos lá. Vou pegar o Fonte Viva, ou Ceifa de Luz. Eu abro ali, leio o epígrafe. O que eu faço? Pego o Evangelho e vou ver de onde Emmanuel tirou essa epígrafe. E aí eu vou lá. Mateus, capítulo 5, versículo 7 a 8. Leio aquela passagem. Tento compreender, medito sobre aquela passagem que está no Evangelho. Depois eu volto, leio a mensagem de Emmanuel. E ali eu já começo a fazer uma ligação no que está no Evangelho e com a mensagem que Emmanuel nos trouxe. E termino abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha, por incrível que pareça, as 3 mensagens se conectam, que é uma coisa impressionante. Então, a mensagem de Emmanuel, que está contida na passagem do Evangelho, ela cai direitinho naquele momento que eu abro o Evangelho ao acaso. E ali eu fico meditando sobre a mensagem, o que aquilo quer me dizer. Ou seja, tirando o espírito da letra, tirando aquele ensinamento que Emmanuel está me dizendo. E ali eu fico meditando aquilo o dia inteiro. Eu estou trabalhando, mas aquilo está lá no fundo do meu pensamento. Então, quando eu estou dirigindo, quando eu estou fazendo as minhas compras no mercado, eu estou meditando sobre aquilo ali. E aí, às vezes, quando me acontecem determinadas coisas, é incrível como aquele ensinamento vem na hora. Lembra daquela passagem do Emmanuel, quando diz que você tem que perdoar? Lembra daquela passagem de Emmanuel, quando diz que você tem que trabalhar no bem? Lembra aquela passagem de Emmanuel que diz que você tem que passar para o seu próximo o seu respeito, a sua tolerância? Vem na hora. Então, depois que eu assisti essa palestra do Divaldo, isso ficou tão... Eu fiquei tão impressionada que aí eu comecei realmente a fazer isso, e é impressionante como você não dá espaço para ter pensamentos negativos, para atrair as suas companhias indesejáveis, porque você está ocupando a sua mente com as mensagens edificantes, com essas mensagens que vão aos poucos transformando a sua moral, fazendo a sua reforma íntima. E para terminar, eu gostaria de, mais uma vez, pedir a permissão e a paciência de vocês para deixar aqui uma mensagem final, que está aqui, óbvio, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 48. Porque Emmanuel também tem essa capacidade de escrever hoje de manhã. Porque a impressão que eu tenho é que Emmanuel escreveu isso aqui hoje de manhã, gente, porque não pode. Essa mensagem veio hoje de manhã. Ele é completamente impressionante como Emmanuel é atemporal. Porque você pega qualquer livro de Emmanuel, o ensinamento é para hoje. E essa mensagem de Emmanuel que eu escolhi, nós estamos vivenciando ela hoje. Quando a gente fala sobre a intolerância nas redes sociais, a intolerância ao nosso trato com o nosso próximo,
como nós estamos ainda tão sentindo ainda a presença da violência. E essa mensagem do capítulo 48 do Ceifa de Luz, que eu digo que Emmanuel escreveu hoje de manhã, chama-se imunização espiritual. Olha se ela não retrata exatamente os nossos dias atuais. A epígrafe que tem nesse capítulo está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E Emmanuel traz a mensagem. Temos, efetivamente, duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Ou seja, Emmanuel está dizendo assim, olha, Denise, você tem dois tipos de adversários. Aquele que não concorda com você e aquele que você não tolera. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente, quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu e nem vive sem eles. Ou seja, Jesus não viveu e nem vive sem esses adversários, esses primeiros adversários, que são aqueles que não concordam conosco, né? Os segundos, que são aqueles que a gente não tolera, porém são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariemos na certa, criando aversões em nosso caminho. Ou seja, aqueles adversários, aquele próximo que você não tolera, Emmanuel vai enumerar alguns prejuízos que esse sentimento vai nos trazer na nossa caminhada, na nossa jornada. E aí ele começa a enumerar esses prejuízos. Focos de vibrações contundentes. Centros de oposição sistemática. Ameaças silenciosas. Portas fechadas ao concurso espontâneo. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Suspeitas injustificáveis. Propósitos de desforço. Antipatias gratuitas. Prevenções e sarcasmos. Aborrecimento. Sombras de espírito. Olha quanto prejuízo nós causamos a nós mesmos. E aí segue Emmanuel. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagem bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Olha quanta coisa nós perdemos ficando nessa faixa vibratória da intolerância em relação ao nosso adversário. E aí ele diz, né? Olha quanta coisa nós perdemos. Possibilidades preciosas, eficiência, reduzindo-nos a eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. E aí termina Emmanuel. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Aprendamos, assim,
que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Meus irmãos, Emmanuel não escreveu isso hoje de manhã. Escreveu essa mensagem. Ele olhou tudo que está nos passando, nos acontecendo, e resolveu escrever essa mensagem. Por isso que nós devemos, a cada instante, a todo momento que nós pudermos, abrir, ler, estudar, vivenciar, meditar essas mensagens de Emmanuel. Temos nesse benfeitor, eu sempre digo que ele foi o mentor espiritual de Chico, mas também é nosso mentor até hoje, nos trazendo tanto conhecimento, nos dando tanto direcionamento, rumo para o que fazer, que atitude tomarmos. Como nessa passagem da imunização espiritual. Ele fala sobre os nossos adversários e depois ele nos dá um direcionamento. Aqui, nesse caso, da tolerância, do respeito ao outro, ao ser diferente de nós. Não tem a mesma opinião que a nossa, não pensa da mesma forma que a gente, não merece nosso respeito, a nossa tolerância. E assim é com qualquer passagem que você leia dessas obras, dessa coleção da Fonte Viva. Essa mensagem que ele nos traz para que possamos realmente estarmos ali na completa integralidade com a doutrina. Porque temos Kardec, que nos deu a codificação, que nos descortinou verdadeiramente o mundo espiritual. E nós temos nos livros do benfeitor Emmanuel essa direção, esse rumo, como a nos dizer, segue aqui, nessa ceifa de luz, nessa fonte viva, segue nessa vinha de luz, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos arregaçar as nossas mangas e vamos lutar verdadeiramente pela nossa transformação moral, pela nossa mudança diante da vida, o nosso olhar, que possamos, a partir desses ensinamentos, a ter o olhar do nosso Mestre Jesus. E para isso ele nos convoca. Somos os trabalhadores da última hora? Somos. E é conosco, nesse momento, que Cristo está ali nos convocando. É Emmanuel que nos aguarda. É essa espiritualidade maior que nos chama, que nos conclama ao trabalho na seara do Senhor. E é justamente com esses ensinamentos que nós não podemos negar que não sabemos. Não sei que rumo tomar, não sei o que fazer, que atitude, o que pensar. Nós temos esse recurso às nossas mãos. Vamos fazer o uso deles para que possamos sair dessa encarnação bem melhores de quando nós entramos para vivenciar toda essa nossa caminhada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, conversando, trazendo essa mensagem, falando sobre essa obra que realmente tanto nos toca, tanto nos transforma. E agradeço ao Seridó Espírita, ao Café com Kardec e Amigos, que nos dá essa chance
de falar sobre essa obra, Ceifa de Luz. Não é isso? Wesley. Falei no Maravilha. tempo certinho? Falou, mas voou o tempo, viu? Voou realmente, porque você fez colocações muito lúcidas. Nós temos aqui algumas belas participações, estamos aqui ao vivo com mais de 30 pessoas. Estamos aqui, Brena, Cadígena, Albanira, Rinaldo Soares, nosso amigo lá de Recife, querido. Sim. Né? A Terezinha Pires, Clara Muniz, que também está aqui nos bastidores fazendo a parte da operação, a quem eu quero agradecer, o suporte técnico aqui de Alisson Campelo também. E, Denise, você estava falando uma coisa interessante, que são as epígrafes que Emmanuel traz, extraídas do Novo Testamento, e faz o seu comentário. Sim. E uma coisa que me chama a atenção no Ceifa de Luz é que ele traz um enxerto aí do livro da Epístola de Tiago, que é uma epístola talvez não tão estudada, obviamente. Não tão usada, né? A gente quase não vê nada dessa epístola, né? Isso, talvez dada a força dos 4 evangelhos, a pujança de Paulo de Tarso nas suas cartas, né? Mas aí no capítulo 17 do Ceifa de Luz, Emmanuel traz Tiago, aí ele diz assim, o capítulo se chama, não é? Em torno da humildade. E ele diz, toda boa dádiva, a todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, né, capítulo 1, versículo 17. E aí, Emmanuel começa perguntando, né? Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Eu queria trazer isso para você comentar, porque isso me lembrou quando eu comecei lá no Espiritismo. Eu sou novinho, aí tá com 15 anos. Então, quando eu comecei essas leituras sobre humildade, eu lembrava de espíritos como Francisco de Assis e eu ficava pensando, meu Deus, como que um espírito da envergadura de São Francisco de Assis, sabendo do trabalho realizado, ele poderia pensar, e as pessoas, aquela pessoa é humilde, não é? E como é que ele poderia não saber que ele era uma alma grandiosa e que estava fazendo um trabalho importante. E aí, essa mensagem de Emmanuel no Ceifa de Luz me fez pensar sobre isso, né? O que nós temos em nós que nós não devemos a Deus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da colocação da humildade por Emmanuel. É interessante isso, Wesley, porque a gente não tem ideia, aliás, eles não tinham ideia do quanto eram humildes. São Francisco de Assis, conforme você falou, não tinha ideia. Ele simplesmente era, porque a humildade, óbvio que ela é aprendida, né? A gente inclusive pode e deve a cada dia praticar a humildade, né? Mas quem já é por si só, e um dia nós vamos chegar lá, né? Nós ainda temos que praticar, e muita gente não sabe o que é humildade. Tem muita gente que acha que ser humilde é você ter uma roupinha simples, é você ter um chinelinho, é você ter pouca coisa dentro de casa, é morar num apartamento pequeno, é ter uma casinha modesta. Isso é ser humilde. E não é. A humildade está na sua atitude. A humildade está na forma como você trata o outro. A humildade está em você reconhecer o poder de Deus. Você reconhecer que acima de você tem esse poder, mas é um poder, não um poder autoritário, é um poder de Pai. É um poder de Pai misericordioso. Então, nós temos que aprender a ser humildes, com toda certeza. Mas de que forma? Sabendo que nós estamos aqui guiados por essa fonte de luz que é Deus, guiado por este poder do amor que é o nosso Pai. E quando você reconhece a sua pequenez diante da imensidade, da imensidão que é este Pai, e aí você então passa a realmente vivenciar essa humildade. Agora, a São Francisco,
Até Paulo, depois, né, se tornou humilde, porque reconheceu que havia uma força maior, um poder maior do que ele. E aí, quando você reconhece isso, o seu propósito de vida muda, Wesley. A gente muda o nosso propósito, porque você sabe que, acima de tudo, nós temos que trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que é justamente o contrário da humildade. Né? Então, trabalhando esse nosso orgulho e esse nosso egoísmo, você automaticamente vai começar a trazer à tona essa sua humildade. Não uma humildade forçada, porque isso não existe. Você, na aparência, trazer essa humildade, mas você realmente vivenciar essa humildade. E é isso que a gente tem que começar a realizar, porque nos falta muito ainda, Wesley, trabalhar a humildade. Perfeito, Denise. Clarinha, eu vou trazer aqui sua pergunta. Você coloca aí. Clara trouxe um questionamento interessante. Ela diz assim: você acredita, Denise, que exista uma sequência lógica na escolha dos títulos e sequência dos livros da coleção Fonte Viva? Eu acho que ela se refere também às epígrafes que você falou na sua fala, né? Olha, eu acredito que sim, porque Manuel, a gente não pode descartar em momento nenhum que quando ele escreveu, quando ele trouxe essa coleção, né, ele pegou todas essas epígrafes do Novo Testamento. E óbvio que ela tem uma sequência de lógica e de assuntos, principalmente, porque não tem nenhum assunto que Emmanuel não tenha abarcado nessa obra do Fonte Viva. Qualquer coisa, qualquer assunto que você possa imaginar, é na coleção Fonte Viva que você vai achar. Tanto que quando a gente vai preparar a palestra, por exemplo, nos dão o tema, a primeira coisa que a gente faz é procurar nos livros Fonte Viva se tem essa mensagem de Emmanuel. Então, falando do amor, falando do inimigo, falando do perdão, falando do trabalho do bem, falando da intolerância, falando da paz. Então, tem essa lógica dentro dessa coleção Fonte Viva, porque é ali que a gente busca o que a gente precisa, porque todos os assuntos, todos os temas que a gente possa imaginar estão contidos nessa coleção. E óbvio que Emmanuel calculou muito bem isso, né? Muito bem. Com certeza. Outro ponto interessante, Denise, dessa coleção, e foi a nossa outra Denise, aqui a Denise Lino, que teve aqui isso, falando sobre a coleção. E uma pergunta que surgiu foi justamente sobre o fato de a gente comentar que nas casas espíritas, e você bem falou que todo espírita provavelmente tem esse livro, e nas casas espíritas é comum você ler os livros da coleção Fonte Viva como um introito, né? Como nós dizemos na literatura. Para abrir os trabalhos. Harmonizar. E aí, isso. Mas uma coisa que nos chama a atenção, Denise, é que é um conteúdo tão profundo e às vezes me passa a impressão que a gente faz uma leitura meio superficial, sabe? Aquela ideia de, é uma leitura preparatória e às vezes a gente lê meio rápido, né? Qual seria a dica para a gente poder mastigar melhor, não é, esse conteúdo para extrairmos esse ensinamento para as nossas vivências? Sem sombra de dúvida, as casas espíritas, elas usam muito essas obras, né? E a gente também usa no Evangelho no Lar, né? Quando a gente vai começar a fazer o Evangelho no Lar, a gente lê. E eu acho que é tanto conhecimento que tem nessa coleção, que eu acho que vale a pena muito você ler sem pressa. Quando você lê uma obra dessa para abrir os trabalhos, para harmonizar, o nome mesmo já diz, é para harmonizar, é para você aquietar. Sabe naquele momento que você chega na casa espírita, que você já vem geralmente do trabalho, você passa em casa rapidinho, você toma um banho, você come qualquer coisa e você tem que chegar correndo na casa espírita? E ali naquele momento da harmonização, é esse momento em que você aquieta a alma, o seu pensamento,
o seu coração. E ali, quando a pessoa vai fazer uma harmonização ou abertura dos trabalhos usando essa coleção, é ler pausadamente, porque tem muita gente que começa a ler rapidinho assim. Você não compreendeu nada, e principalmente aquilo não te tocou, porque a mensagem dos livros da Fonte Viva, ela te toca. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu vou te ser sincera, tem certas mensagens que tem nessa coleção que quando você lê com calma e você prestando atenção, você chora. Porque ela vai te tocar de uma tal maneira que você vai se emocionar com toda certeza. Tem uma no Fonte, para mim te dar um exemplo, no Fonte Viva, capítulo 30, gente, eu não posso ler aquela mensagem. Porque eu leio aquela mensagem, mas eu me acabo de chorar. Então, acontece isso. Então, quando você vai harmonizar nesse momento dentro da casa espírita, leia como realmente deve, aquela pausa, sabendo pausar nas vírgulas, nos pontos, da entonação que realmente aquela mensagem pede. Então, fazendo isso, as pessoas já começam a ficar atenta na mensagem. Não é somente para você respirar fundo e relaxar. Além disso, quando você lê uma mensagem, vai muito além do que o relaxamento nesse momento. É o entendimento da mensagem. É o que ela está te transmitindo naquele momento para a sua reflexão. Então, eu acho importante a leitura, a pessoa que faz a leitura para, nesse momento de harmonização, ela saber a entonação certa e, principalmente, ler devagar. Porque não adianta você pegar uma obra dessa e ler rapidamente, porque você não pode perder o ônibus. Não é assim. Não é assim que se lê. Aliás, qualquer obra espírita, né? Porque é o ensinamento que ali está te trazendo, e geralmente é o ensinamento que você está precisando naquele momento. Perfeitamente, perfeito. Em algum momento da sua fala, Denise, você citou o livro de Emmanuel também, Alcione, a Renúncia. Né? O livro Renúncia, que é um livro também, só de lembrar a gente já fica emocionado. Não, isso porque eu não falei de Paulo Estevão, né? Com certeza, o primeiro. A gente sempre dá essa dica de leitura. Eu adoro anotar a dica de leitura, inclusive já anotei aqui, você disse Fonte Viva, a mensagem 30. Com certeza eu vou reler com um olhar choro, diferente. Porque aquilo ali, que mensagem é aquela? Que mensagem de Emmanuel? E aí você citou o Renúncia e o nosso querido Rinaldo Soares, Clara, às 20h17, aqui na linha do tempo. Ele colocou assim: Emmanuel vai dizer, pela meditação de Alcione, o Evangelho do Cristo é preciso conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Queria que você comentasse um pouco isso. Eu acho que o Evangelho do Cristo, ele tem, para seu entendimento, você não pode somente ler. E as passagens de Cristo você não pode somente saber. Você tem que conhecer o contexto, o porquê, onde Cristo estava vivendo naquele momento, qual o contexto em que ele falou isso. Porque a gente sabe que ele falava por parábolas, a gente sabe que ele também não falou tudo. Qual foi o contexto, por que ele falou daquela forma? O que tem por detrás daquele ensinamento ali? Então, o conhecer é fundamental nesse sentido da contextualização, daquele momento em que Cristo estava ali, vivenciando ali, naquela época. O conhecer, o meditar, é quando você pega essa mensagem e você fica, como eu digo, mastigando aquela mensagem. Você vai, você vai tirando os detalhes, as minúcias, porque é rico
rico em detalhe, é rico em ensinamento. Então, o meditar é você ficar ruminando aquela passagem, sabe? Então, quando você pega assim, vamos dar o exemplo, que eu sempre gosto de dar exemplo que a pessoa entende melhor. Vamos lá. Vamos pegar a parábola do bom samaritano. E aí você conhece, né, a passagem. Qual foi o contexto? Porque tudo tem uma significação. Quando começa ali que o homem descia de Jerusalém para Jericó, só nessa descida já tem um significado. Por que descida? Por que desce de Jerusalém para Jericó? Porque Jerusalém era tida a cidade sagrada e Jericó representava a materialidade. Então, a descida de Jerusalém para Jericó é como que você descesse da espiritualidade para a materialidade. Então, por isso que eu te falo, esse conhecer faz parte desse momento. O meditar é quando você vai ficar pensando nessa parábola. Por que o sacerdote? Por que passou depois o levita? Por que eles não pararam? Se era sacerdote, ele não tinha que praticar a caridade, ajudar o próximo? Porque é você meditar nesses detalhes. Por que o samaritano foi que levou aquele homem caído para ser cuidado? Por que o samaritano? Então você vai meditando sobre isso. E aí, conhecer, meditar, sentir. E aí você vai sentir em você. Aquilo vai tocar no seu sentimento. O que esta mensagem te tocou? Qual foi o momento em que você sentiu o palpitar? Tocou no seu sentimento em que sentido? O que foi que você sentiu ao ler aquilo ali? E o vivenciar é justamente a parte final, porque se você conheceu, se você meditou, se você sentiu, você está pronto para vivenciar. Porque aí é vivenciar a mensagem, e essa mensagem do bom samaritano é o quê? É a caridade, é o amor ao próximo, é fazer o bem sem importar quem é aquele ali, quem é aquele que você está ajudando. Pode ser um judeu, um hebreu, um samaritano, um sacerdote, não interessa. Você tem que ajudar pela bondade que já está contida em você, pela caridade que você sabe que o outro está precisando. Então, quando você passa a entender, meditar, sentir, você vai automaticamente vivenciar. Sabe por quê? Porque quando a gente passa a conhecer, aquilo passa a incorporar em você. E quando surge o momento de você ajudar, você vai lembrar do bom samaritano. Porque aquilo já está contido em você, no seu conhecimento. E eu digo isso pelo seguinte, a gente acha que a gente não sabe nada. É tão difícil praticar, porque tem gente que é assim, né? Ai, eu sei, eu conheço, mas irmã, como é difícil a gente praticar. Mas a gente pratica sem saber. Vamos ao exemplo, como eu gosto de fazer. Você está no mercado, na fila do mercado. Você passa as suas compras, deu R$80 as suas compras. Você dá uma nota de 100. Quanto que você tem que receber de troco? 20. A caixa se engana, te devolve 50 de troco. Se você meditou, conheceu, sentiu a mensagem, você não vai ser aquela pessoa que vai dizer, foi ela que errou, ela que pague e eu que saí me dando bem das compras. Você não vai ter esse pensamento. Porque imediatamente a tua consciência, o teu sentimento vai te dizer, devolve esse dinheiro. Porque a irmã vai pagar com o suor do trabalho dela uma coisa que não te pertence. Então, quando eu digo que a gente tem que conhecer, meditar, sentir, é para quando a gente for vivenciar essas situações no mercado, no trânsito, vai aparecer, que eu digo, aquela vozinha te falando, faça isso, porque você sabe
que é o certo, faça isso porque é o que Deus espera de você. Porque se tem uma forma que a gente tem de agradar a Deus, é seguir as suas leis. Então, a partir do momento que você devolve, você está realmente contribuindo e vivenciando os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. E é incrível como isso acontece. Te garanto que acontece. Muito bem. Denise, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria uma reflexão ainda sobre o autor espiritual antes das suas considerações finais. Porque é muito bonito a gente ver o processo por que Emmanuel passou, observando a partir dos seus próprios romances, né? Então, lá em Há 2000 Anos, como o senador soberbo, e 50 anos depois, já como Nestório, o escravo, em Ave Cristo como um personagem já mais tranquilo, e como o padre Damiano, aqui já no século XVII, XVIII, tão lúcido, né? tão calmo, tão tranquilo, e vivenciando ali com Alcione. Eu achei tão bonito esse lado humano de Emmanuel. Eu queria que você comentasse um pouco a importância desse autor espiritual para a gente. E ele, por isso que quando a gente lê essa coleção, em qualquer obra do Emmanuel, isso que é belo, porque a gente pode acompanhar a evolução desse espírito. Então, quando você vê, né, lá em Públio Lentulus, que você vê a arrogância dele, né, a soberba, e de repente você termina aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, você acompanha toda a evolução desse espírito, a qual é a primeira coisa que te vem na mente? Eu posso também chegar aonde está Emmanuel. Porque essa é a nossa destinação. Então, acompanhar toda a trajetória espiritual de Emmanuel é dizer para nós mesmos: eu consegui. Eu venci a mim mesmo. E estou aqui dizendo para vocês qual é o caminho. Porque essas obras de Emmanuel é nos dando esse direcionamento. É nos dizer, olha, é assim que se caminha. Siga nessa estrada, porque eu consegui e você também vai conseguir. É uma questão de tempo. E, acima de tudo, é uma questão de vontade. Porque a partir do momento em que a gente acompanha toda a evolução de Emmanuel, e a gente sabe o caminho, o rumo que tem que tomar, porque o próprio Emmanuel, nas suas obras, nos faz toda essa indicação, não vai depender da sua vontade, do seu querer? Então, isso é magnífico nas obras de Emmanuel, porque a gente pode acompanhar toda a evolução dele. Coisa, por exemplo, que não aconteceu nas obras de André Luiz. André Luiz nos traz notícias do mundo espiritual, né? Mas a gente não pode acompanhar o André Luiz desde o começo. Emmanuel, não. Emmanuel, a gente acompanhou toda a evolução espiritual dele até chegar no benfeitor de Chico Xavier. Né? Quer dizer, então, isso é um grande exemplo para todos nós. E, com toda certeza, essa também é a nossa destinação. Porque aonde o Emmanuel está, nós também vamos chegar. É uma questão de tempo e de atitude. Que bom saber disso, né? Que bom saber disso. Mas isso que nos dá esse consolo. Essa doutrina ela é consoladora por isso. Porque ela nos dá todo um direcionamento. Basta a gente seguir. É claro que temos dificuldade. Muita dificuldade. Mas é que a gente tem a pressa de fazer tudo nessa encarnação, né? A gente quer apressar, a gente quer dar aquilo, né? A gente quer que a natureza dê salto, porque aí depois eu já quero ser logo um espírito de luz. Não precisamos ter pressa. O que nós precisamos é ter consciência de que nós vamos chegar lá, seja o tempo que for, mas principalmente é o nosso aprendizado. Que isso é que nos vai levar aonde Emmanuel está. Aquele esforço, não é, trazido
por Allan Kardec, né? Exatamente, é um esforçar em domar as más inclinações, não é? Mas o esforço só depende do seu querer, né? Porque eu não posso ter esse esforço por você. É você que tem que querer. Tem que partir de você essa vontade de realmente você fazer essa sua transformação moral. Esse esforço para domar as suas más inclinações, o máximo que eu posso fazer por você é te indicar, ó, tá aí sendo egoísta aí nesse momento, hein? Olha o orgulho. É o máximo que eu posso fazer por você. Mas o esforço de vencer essas imperfeições, essa é de cada um de nós. Muito bem. Eu não quero fazer você chorar não, Denise, mas o pessoal está trazendo aqui nos comentários o capítulo 30 que você citou, a Socorro Souza, nossa querida amiga que também é membro do Seridó Espírita, ela diz assim: acho essa frase profunda. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edifica-se o paraíso na terra. Que bonito, né? Por isso educar, que eu falo, né? Gente, é educar. Inclusive, o capítulo, o título desse capítulo é Educar, onde ele realmente nos leva a essa reflexão da educação, do autoeducação, né? Porque aí você se educando, você traz à tona a sua humanidade, que é o que vai nos transformar, né? É a nossa humanidade que vai fazer com que nós todos um dia vivamos realmente em fraternidade. Mas parte da educação. Esse capítulo é de chorar, gente. Muito bem, Denise. A gente vai se encaminhando aqui, o tempo voou. Na maioria dos nossos cafés o tempo voa, porque é muito agradável estar falando sobre espiritismo, né, sobre essas mensagens maravilhosas. A gente só quer avisar o pessoal de casa que o canal Seridó Espírita está com um novo projeto, que é a Web TV Ser Espírita, que está aí na descrição do vídeo. Inclusive, Denise, a gente está iniciando justamente com mensagens de Emmanuel, lidas, recitadas, né, com aquele pausar, né, com aquele tempo para reflexão. Devagar, Isso, que é tão importante como você realmente bem nos orientou aqui. E amanhã, encerrando com chave de ouro essa série, o Seridó Espírita tem o prazer de receber Haroldo Dutra Dias, né? Imagina então, se eu não vou estar aqui assistindo. Imagina se todos não. Todos nós. Maravilha, será um grande prazer receber esse grande trabalhador do movimento espírita, né, trabalhador espírita, e será às 19 horas, né, de acordo aí com a agenda do querido Haroldo, às 19 horas, amanhã aqui no Seridó Espírita, está todo mundo convidado. Quem ainda não se inscreveu no canal, clica lá para receber no sininho as notificações e não perder essa oportunidade. E se não puder ver ao vivo, após também fica tudo gravado aqui. Denise, eu queria abrir para suas considerações finais, agradecendo a sua generosidade em estar aqui conosco. Olha, eu que agradeço pelo convite, que realmente foi uma honra muito grande participar do Café com Kardec e Amigos. Realmente, o acolhimento de vocês foi uma delícia. A gente realmente se sente acolhido, como se a gente estivesse numa conversa, num café, numa sala, sentado numa mesa, conversando sobre espiritismo. É essa sensação que passa o Café com Kardec e Amigos, né? E eu agradeço ao Seridó Espírita, a todos vocês pelo convite. E a mensagem final é de que realmente todas essas mensagens contidas na coleção Fonte Viva é porque realmente é uma fonte de luz, é uma fonte de ensinamento e é uma fonte de direcionamento. Então, nós não devemos e não podemos, de forma alguma, deixar de ler, deixar de aprender, porque nós só vamos sair dessa jornada realmente um pouco melhor e um pouco mais aperfeiçoado se nós realmente entendermos
mas, acima de tudo, vivenciar todas essas lições. E Emmanuel, ele nos traz isso, esse esclarecimento sobre a Boa Nova, sobre as lições de Jesus. Então, a cada dia, quando puder, medite, leia, pense e viva as mensagens que estão contidas na fonte, nessa coleção Fonte Viva e nos outros livros também de Emmanuel, que são verdadeiras preciosidades de nos ensinar, nos mostrar o rumo a seguir. Só realmente não segue quem não quer. Mas até um determinado tempo, né? Porque depois, querendo ou não, vai seguir. Então, já vamos aproveitar, já que temos essa consciência e a gente teve a oportunidade nessa encarnação de conhecer a doutrina, de ter, da gente poder ter esses livros de Emmanuel como parâmetro a ser seguido, só nos cabe seguir. Então, quanto mais estudar, mais saber, mais vivenciar. Maravilha, Denise. Receba nosso abraço virtual. Obrigada a de toda a vocês. equipe. Obrigada a vocês pelo acolhimento, pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês aqui, a Clara, Socorro, o Alisson. Obrigada a vocês. E a todo mundo que está em casa, nosso que abraço. E até a próxima atividade, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada, Denise. tá? Muito Tchau, obrigada. tchau.